Olá! O jejum intermitente, virou uma ferramenta super popular para quem busca mais saúde e bem-estar. Mas olha, quando o assunto é o corpo feminino, a história é um pouquinho diferente. A biologia da mulher tem um ritmo todo próprio e se a gente simplesmente ignora isso, o que era para ajudar pode acabar, na verdade, atrapalhando. Hoje, vamos mergulhar nesse universo e entender como alinhar o jejum com os hormônios para a gente conseguir os melhores resultados. E aí já vem a grande questão, né? Será que existe uma única abordagem de jejum que serve para todo mundo, sem distinção? A resposta, para ser bem direto, é não. Especialmente para as mulheres, um método muito rígido, aquele que não leva em conta as flutuações hormonais, pode acabar trazendo mais problemas do que soluções. Vamos entender direitinho o porquê disso. Ok, vamos lá. Para a gente entender como o jejum funciona no corpo feminino, primeiro a gente precisa falar sobre hormônios. Pensa neles como se fossem os maestros de uma grande orquestra, que é o nosso corpo. São eles que ditam o ritmo de quase tudo, desde o nosso humor até o nosso metabolismo. É por isso que a biologia é sempre o nosso ponto de partida. Uma forma bem legal de pensar nos hormônios é como se eles fossem mensageiros. Eles viajam pela nossa corrente sanguínea, levando instruções super importantes para manter tudo funcionando em harmonia, sabe? Quando esses mensageiros estão em equilíbrio, a sensação de bem-estar prevalece. Agora, quando eles não estão, aí o sistema todo pode sair do tom. E aqui a gente tem os dois grandes protagonistas da saúde feminina, o estrógeno e a progesterona. O estrógeno, que domina a primeira metade do ciclo, geralmente nos dá mais energia, mais estabilidade. Por outro lado, a progesterona assume o comando na segunda metade, preparando o corpo para uma possível gravidez. E isso pode trazer junto um aumento de apetite, aquela sensação de inchaço. Essas mudanças que acontecem todo mês são exatamente o motivo pelo qual um mesmo plano de jejum não vai funcionar da mesma forma todos os dias. Então, aqui está o ponto crucial de tudo isso. O corpo feminino é extremamente sensível a qualquer sinal de estresse. Um jejum que é muito longo ou que é feito na hora errada pode ser interpretado pelo corpo como uma ameaça, sabe? Como um sinal de que falta comida. E qual a resposta dele? Aumentar a produção de cortisol, o famoso hormônio do estresse. O resultado disso? Cansaço, desequilíbrio hormonal e, o que é bem irônico, até uma maior dificuldade para perder peso. Mas então, qual seria a solução? Bom, a resposta está em trabalhar a favor do corpo e não contra ele. E isso nos leva a uma ideia muito interessante, a de sincronizar o jejum com o ciclo menstrual. É uma abordagem muito mais estratégica, que permite colher todos os benefícios do jejum sem criar um estresse desnecessário para o nosso sistema. A estratégia, então, é alinhar o tipo de jejum a cada fase do ciclo. Por exemplo, ali nos primeiros dias, durante a menstruação, o corpo está mais sensível. O ideal são jejuns mais curtos, de umas 12 horas. Depois, na fase folicular, o estrogênio sobe, a energia aumenta, o que torna esse período perfeito para jejuns um pouco mais longos, como o de 16/8. Perto da ovulação, o foco muda mais para a qualidade do que se come. E, finalmente, na fase lútea, com a progesterona em alta, a prioridade máxima deve ser a nutrição, não a duração do jejum. É quase como uma dança com os ritmos naturais do corpo. Certo. A teoria é super interessante, mas e na prática? Como colocar isso em ação de um jeito seguro? Vamos então para o como fazer, com algumas dicas bem práticas, principalmente para quem está pensando em começar agora. Primeiro de tudo, comece devagar. Não precisa de radicalismo. Um jejum de 14 horas já é um ótimo ponto de partida. Segundo, o que se come é tão importante quanto quando se come. A primeira refeição do dia, a quebra do jejum, deve ser rica em nutrientes para estabilizar o açúcar no sangue. Terceiro, hidratação. Isso é fundamental para ajudar a controlar a fome e manter o metabolismo a todo vapor. E por último, mas talvez o mais importante, fases da vida como gravidez, amamentação ou menopausa exigem um cuidado especial. Aí, a orientação de um profissional de saúde é indispensável. Agora vamos falar de uma parte que muitas vezes fica esquecida, mas que é crucial: a mentalidade. A forma como a gente encara esse processo pode ser o que define o sucesso a longo prazo. A ideia aqui não é rigidez, mas sim inteligência e autoconhecimento. E essa frase aqui, olha, resume tudo perfeitamente. O jejum não pode se tornar mais uma fonte de estresse na vida. Se um dia o plano não der certo por causa de um evento social ou simplesmente porque o corpo pediu mais energia, tá tudo bem. A grande chave é a consistência flexível, ou seja, voltar ao ritmo no dia seguinte, sem culpa. O corpo nos envia sinais o tempo todo. Nosso trabalho é só aprender a ouvir. Então, só para a gente recapitular os pontos mais importantes que vimos até agora. Primeiro, a biologia feminina pede sim uma abordagem de jejum personalizada. Segundo, sincronizar o jejum com o ciclo menstrual é a estratégia mais inteligente.
Terceiro, começar de forma gradual e priorizar a nutrição é o caminho para a segurança. E, acima de tudo, a flexibilidade e essa capacidade de ouvir o próprio corpo são as verdadeiras chaves do sucesso. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. O jejum, no fim das contas, é uma ferramenta para a gente se conectar melhor com o nosso corpo. Então a pergunta final é: qual pequeno ajuste, seja no jejum, na alimentação ou no dia a dia, pode ser feito para começar a ouvir com mais atenção os sinais que o corpo envia? A resposta para essa pergunta pode ser o início de uma jornada muito mais saudável e equilibrada.